Existe uma ideia que fascina muita gente no mundo dos investimentos. A de fazer o próprio dinheiro trabalhar para você. Gerar uma renda extra todo mês, sem precisar de um segundo emprego. É a ideia de construir uma máquina de renda passiva, né? Exatamente. E hoje a gente vai tentar entender o motor de uma dessas máquinas. Vamos ao material que a gente pesquisou para analisar uma das maiores empresas do Brasil e ver se ela realmente consegue entregar essa promessa. E eu acho ótima essa abordagem de mecanismo, porque não é mágica, é um processo. E o nosso objetivo aqui é, desmontar esse mecanismo peça por peça. Olhar para a Petrobras não só como uma ação na bolsa, mas como um negócio. Um negócio que gera um caixa gigantesco. Isso. A pergunta é, de onde vem tanto dinheiro? E mais importante, como é que ele chega no bolso do acionista na forma de dividendos? Perfeito. E vamos fazer isso com base em números, em fatos. A ideia é simular o que acontece quando a gente combina a capacidade de lucro dessa empresa com a paciência e a disciplina de reinvestir tudo por anos. E isso significa olhar para tudo, o lado bom e o lado ruim, a eficiência, o lucro, mas também o que pode dar errado, os riscos que vêm junto com esse potencial todo. É isso. Uma visão equilibrada, baseada em dados, para entender a fundo a estratégia. Exato. Então, para começar, vamos alinhar o básico. Quando alguém decide investir com foco em renda na Petrobras, encontra dois tipos principais de ações, né? As ordinárias e as preferenciais. Isso. E a diferença é fundamental para essa estratégia. As ações ordinárias, elas dão direito a voto. Você vira um sócio, mesmo que com uma parte minúscula com poder de decisão. Ok. Então você pode participar das assembleias, votar... Exatamente. Já as ações preferenciais, que são as que o nosso material foca, elas abrem mão desse direito a voto. Em troca de quê? Em troca de uma vantagem, a preferência, a prioridade na hora de receber os lucros, os dividendos. Ah, entendi. Então, para quem está buscando um fluxo de renda, o interesse não é votar no conselho. O interesse é garantir uma fatia maior do bolo. É isso. O acordo é bem claro. Menos poder, mais dinheiro no bolso. Por lei, as preferenciais costumam ter direito a dividendos até 10% maiores que as ordinárias. O que no longo prazo faz uma baita diferença. Uma diferença enorme. Mas isso leva a gente para a questão central. Por que essa empresa, especificamente, tem essa capacidade tão grande de gerar e distribuir lucros? Esse é o coração da nossa análise, né? A palavra que sempre aparece é eficiência. Mas o que isso quer dizer na prática? Na prática, significa ter um custo de produção, assim, ridiculamente baixo, se comparado ao preço de venda. E a chave para isso está no pré-sal. A geologia e a tecnologia. Exato. Para tirar um barril de petróleo lá de baixo, a quilômetros de profundidade, custa para a Petrobras algo em torno de 5 a 6 dólares. Espera aí, como? 5 a 6 dólares por barril? Isso. É um feito de engenharia impressionante. Mas isso é baixo em comparação com quem? Com outros países. É uma vantagem brutal. A Arábia Saudita tem custos baixos, claro, o petróleo deles é mais fácil de acessar, mas se a gente compara com extração em águas profundas no Golfo do México ou com petróleo de xisto nos Estados Unidos... Que custa quanto, mais ou menos? Pode passar fácil dos 40 dólares por barril. A vantagem brasileira é gigantesca. O pré-sal tem umas características únicas, tipo uma pressão altíssima que já ajuda a empurrar o óleo para cima. Entendi. Então não é só sorte da geologia, tem muita competência tecnológica envolvida. Muita. E aí que tá a mágica financeira. Esse barril que custou 6 dólares para extrair... É vendido por quanto? Pelo preço internacional, que nos últimos anos tem ficado acima de 60, 70, às vezes até 80 dólares. Pensa só. Você produz por 6 e vende por 60. A margem de lucro é absurda. É um rio de dinheiro que entra no caixa. E é isso que permite distribuir tantos dividendos. Trazendo isso para a realidade do investidor. Na época da nossa análise, a ação preferencial estava cotada a R$ 32,21. E o rendimento de dividendos nos últimos 12 meses foi de 10,38%. E as projeções de mercado para 2026, segundo os analistas, mantêm esse patamar, né? Algo entre 10% e 13% ao ano. Isso só de dividendos, fora a possível valorização da ação. O relatório do BTG Pactual, que foi uma das fontes,
recomendava a compra com um preço-alvo de R$ 44,00. O que daria um potencial de valorização de mais de 37%. É um cenário bem otimista. É um cenário muito otimista, o que me leva à pergunta que meu lado cético sempre faz. Ok, onde está a armadilha? Quais são os riscos? Porque um retorno desses não vem de graça. E eles existem, com certeza. É fundamental ter clareza sobre eles. A gente pode agrupar em 3 grandes categorias, né? Certo. A primeira e mais óbvia é o risco de mercado. A empresa não controla o preço do produto dela. O preço do barril de petróleo. Se o preço despenca por uma crise global ou qualquer outro motivo, aquela margem de lucro gigantesca, ela encolhe na hora. Precisamente. O impacto é direto. Menos lucro, menos dinheiro para dividendos. Inclusive, uma das fontes que a gente viu menciona a previsão da Agência de Energia dos Estados Unidos, a IA. E o que eles dizem? Projetam uma leve queda, o barril a $56 em 2026, 54 em 2027. Se isso acontecer, já é uma pressão nos resultados, é um fator totalmente fora do controle da empresa. Ok, risco de mercado. Faz todo sentido. Qual o segundo? Esse talvez seja o mais falado. O risco político. Não tem como fugir. Por ser uma empresa de economia mista, controlada pelo governo, a Petrobras está sempre no centro do debate político do país. E 2026 é ano de eleição presidencial. E o histórico mostra, né? Em ano eleitoral, a coisa fica mais volátil. A gente já viu governos intervindo na política de preços para controlar a inflação. Exato. E esse tipo de intervenção, mesmo que com uma boa intenção social, para o resultado financeiro da empresa pode ser péssimo. Se ela tem que vender gasolina abaixo do preço internacional, a margem é esmagada. E o dinheiro para dividendo some. Exato. É um risco que o investidor tem que aceitar que existe quando vira sócio. Não tem jeito. Certo. Mercado. Político. E o terceiro? Risco operacional. Extrair petróleo a 7.000 metros de profundidade é uma das atividades industriais mais complexas e perigosas que existem. E acidentes acontecem. Acontecem. Nosso material mencionou aquele incidente em janeiro de 2026, na Foz do Amazonas. Que a perfuração teve que ser paralisada. Sim, por um vazamento de fluido. Mesmo sendo controlado, um evento desses gera custo, atrasa projeto, pode gerar multa ambiental. É a natureza do negócio. Fica bem claro. O potencial é alto, mas os riscos são proporcionais. O que nos leva para a estratégia de longo prazo. A ideia não é tentar adivinhar esses movimentos, mas sim focar no famoso efeito bola de neve. Exatamente. A beleza da estratégia de reinvestir os dividendos é que ela meio que neutraliza essa necessidade de acertar o timing do mercado. O foco muda. Deixa de ser a cotação do dia a dia E passa a ser o acúmulo contínuo de mais e mais ações que geram renda. É aí que o poder dos juros compostos entra em cena. A lógica é bem simples, né? Mas é muito poderosa. Todo dividendo que cai na conta, em vez de ser gasto, é usado para comprar mais ações. E essas novas ações, no próximo pagamento, também vão gerar seus próprios dividendos, que, por sua vez, compram mais ações. É um ciclo que se retroalimenta. E o fascinante é que no começo ele é quase imperceptível. No primeiro, segundo ano, parece que não faz muita diferença. A paciência é o ingrediente secreto. A bola de neve começa pequena. Pequena, mas com o passar de 1, 2 décadas, ela ganha uma massa, uma velocidade que se torna uma força avassaladora. O crescimento vira exponencial. Para a gente deixar isso bem concreto, vamos para simulações. Usando uma taxa conservadora de 10% ao ano de dividendos, vamos começar com um cenário de aportes de R$ 500 por mês. Um valor que é um ponto de partida viável para muita gente, né? Exato. Em 5 anos, investindo R$ 500 todo mês, a pessoa teria tirado do bolso R$ 30 mil. Com os dividendos reinvestidos, o patrimônio já seria R$ 38.280. Os juros já começaram a trabalhar aí. Agora, em 10 anos, o valor investido sobe para R$ 60 mil. Mas o patrimônio acumulado dá um salto, quase R$ 100 mil. Olha só, em 10 anos, os quase R$ 40 mil de juros já são 2/3 de todo o dinheiro que foi investido. A bola de neve já está começando a acelerar de verdade. Mas é em 20 anos que a mágica fica explícita. Mantendo os R$ 500 por mês,
O total investido do bolso seria de R$ 120 mil, mas o patrimônio acumulado, R$ 360 mil. É impressionante. Significa que R$ 240 mil, o dobro do que foi investido, vieram só do trabalho do dinheiro reinvestido. A curva de crescimento nesse ponto fica absurdamente íngreme. O rendimento gerado pelo montante acumulado passa a ser muito maior que os próprios aportes. O seu dinheiro começa a trabalhar muito mais do que você. Exato. Vamos dobrar o aporte agora. R$ 1.000 por mês. Em 10 anos, são R$ 120 mil investidos que viram R$ 200 mil. E em 20 anos, os R$ 240 mil investidos se transformam em R$ 720 mil. A proporção se mantém. O efeito é o mesmo, só que a escala é maior. A maior parte do resultado não vem do esforço de poupar, mas do tempo e da disciplina. E no nosso último cenário, um aporte mais robusto, de R$ 5 mil por mês. Em 10 anos, essa estratégia já bate 1 milhão de patrimônio. 1 milhão em 10 anos. E em 20 anos, aí os números mudam de patamar. O total investido seria de 1,2 milhão de reais, mas o patrimônio acumulado explodiria para quase 3,6 milhões de reais. E o que isso significa na prática? De renda passiva. Com um rendimento de 10% ao ano, esses 3,6 milhões de reais gerariam uns 360 mil por ano. O que dá? Dividindo por 12, estamos falando de uma renda passiva mensal de aproximadamente 28 mil reais. Uau! 28 mil reais por mês. Isso, para a grande maioria das pessoas, é a independência financeira, não é só uma renda extra. E vale reforçar um ponto, né? A taxa de 10% que a gente usou é conservadora se a gente olha o histórico recente. Os dados mostram que em 2024, o dividendo foi de 21,49%. Bem acima dos 10%. Muito acima. Em 2023, foi 19,33%. E teve o pico de 2022, que foi, assim, uma coisa fora da curva de quase 68%. O que quer dizer que quem seguiu essa estratégia nos últimos anos teve resultados ainda melhores que a nossa simulação. Exatamente. Mas para projetar o futuro, é crucial ser mais conservador porque esses picos não duram para sempre. E isso nos leva a um ponto importante. A gente usou uma única empresa para ilustrar o mecanismo. Certo, foi um exemplo didático. Na vida real, a estratégia mais prudente é sempre a diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Nunca. Distribuir os investimentos em diferentes empresas, de diferentes setores, é o jeito inteligente de mitigar aqueles riscos que a gente mesmo apontou. O político, o de mercado, o operacional. Se um setor vai mal, o outro pode equilibrar a carteira. É isso. A lógica dos juros compostos funciona para qualquer ativo que pague proventos. A diversificação garante a solidez da estratégia no tempo. Perfeito. Então, resumindo a nossa conversa, a gente usou o exemplo de uma grande empresa de petróleo para entender como funciona essa máquina de dividendos, que é alimentada por uma eficiência operacional impressionante. Isso. Mas a gente viu que essa máquina não é a prova de falhas. Ela está exposta a riscos muito claros que não podem ser ignorados. E, por fim, as simulações mostraram que o verdadeiro poder da estratégia não está em ganhos rápidos, mas na combinação de 3 fatores: consistência nos aportes, disciplina para reinvestir tudo e, o mais importante, paciência. Deixar o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho pesado. Estratégia a outros setores. Pense em empresas do setor elétrico ou bancos, que também são grandes pagadores de dividendos, mas cujos negócios são movidos por fatores totalmente diferentes. Como a combinação desses mundos poderia criar uma máquina de renda ainda mais robusta e, quem sabe, mais previsível? A questão central é bem direta, né? A Petrobras representa uma oportunidade, assim, sólida e eficiente para construir patrimônio com dividendos a longo prazo. Isso considerando alta lucratividade e o histórico dela. Ou, por outro lado, os riscos que são significativos ligados ao mercado de petróleo e à política interna do Brasil tornam essa aposta mais incerta do que parece. Exato.
Eu vou defender a tese de que a eficiência operacional e o potencial de retorno da Petrobras a tornam sim um investimento estratégico para a geração de renda. E eu vou argumentar que os riscos políticos e de mercado, por serem imprevisíveis, exigem uma cautela que muitas vezes é subestimada diante da promessa de dividendos tão altos. Olha, a Petrobras tem uma capacidade assim, imensa de gerar lucro e distribuir aos acionistas. A eficiência da empresa é inegável. O custo de extração de petróleo no pré-sal fica ali entre 5 e 6 dólares por barril, enquanto o produto é vendido a mais de 60 dólares. Essa margem de lucro excepcional é ela que sustenta a expectativa do mercado de um rendimento de dividendos entre 10% e 13% para 2026. E além dos dividendos, tem um potencial de valorização relevante. O Banco BTG Pactual, por exemplo, recomenda a compra da ação com um preço-alvo de R$ 44, sendo que seu preço atual é de R$ 32,21. Isso representa um potencial de ganho de capital de mais de 37%, que se soma à renda dos proventos. Sim, a eficiência é um ponto forte, claro, mas ela não anula os riscos inerentes, né? O primeiro é a dependência do preço do barril de petróleo. Projeções de órgãos internacionais como a IEA indicam uma possível queda para 56 dólares em 2026. Isso pressionaria o lucro e, claro, consequentemente, os dividendos. O segundo e mais crítico risco para mim é o político. Por ser uma empresa de economia mista, a Petrobras está sujeita a interferências do governo, especialmente em 2026, que é um ano eleitoral. Mudanças na gestão ou na política de preços podem impactar diretamente os resultados, como a gente já viu no passado. E, por fim, não podemos ignorar os riscos operacionais, como aquele vazamento de fluido que paralisou a perfuração na Foz do Amazonas em janeiro de 2026. É um lembrete, sabe, de que imprevistos acontecem e têm custos. Eu vejo a sua preocupação com o preço do petróleo, mas a estrutura de custo extremamente baixa da Petrobras funciona como uma proteção. Mesmo com um barril a 56 dólares, a margem de lucro continuaria gigantesca, garantindo a capacidade de pagar bons dividendos. Sim, mas o mercado não olha apenas para o lucro atual, ele olha para a tendência. Uma queda no preço, mesmo que a empresa continue lucrativa, pode levar os investidores a venderem suas ações, fazendo o preço cair. A percepção de risco aumenta, né? Certo, mas sobre o risco político, o histórico da empresa, incluindo o pagamento de quase 68% em dividendos em 2022, mostra uma forte capacidade de geração de caixa que transcende governos. Os investidores recebem uma compensação por esse risco. Mas o passado não é garantia de futuro, principalmente em uma estatal num ano de eleições. A possibilidade de uma mudança na política de dividendos para priorizar investimentos ou para controlar a inflação é real e não pode ser descartada. É um risco que foge completamente ao controle do investidor. Mas a recomendação de analistas como a do BTG Pactual, com um preço-alvo de R$ 44, já considera esses riscos no seu modelo. É um sinal de que, mesmo com a incerteza, os fundamentos da empresa são sólidos o suficiente para justificar o investimento. Entendo, mas essas análises dificilmente precificam eventos inesperados, como os riscos operacionais. O incidente na Foz do Amazonas é um exemplo prático de como um único evento pode paralisar operações estratégicas e impactar os resultados financeiros de forma imprevisível. Bom, em resumo, a Petrobras oferece uma combinação poderosa de eficiência operacional, dividendos robustos e, claro, potencial de valorização. Para o investidor focado no longo prazo, aquele que reinveste os proventos, esses fatores podem superar os riscos conjunturais e construir um patrimônio significativo ao longo do tempo. Por minha parte, eu concluo que, embora os retornos sejam atraentes, os riscos associados à volatilidade das commodities, à incerteza política de um ano eleitoral e a imprevistos operacionais são substanciais. A confiança cega no histórico de dividendos pode ser uma armadilha e a prudência aqui é fundamental. A discussão sobre a Petrobras ilustra perfeitamente a relação entre risco e retorno. E analisar as diferentes perspectivas sobre esses fatores é essencial antes de qualquer decisão de investimento. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!